Boa tarde, pessoal. Bom, hoje o tema que nós vamos tratar é obesidade infantil. Eu espero contribuir com vocês no enfrentamento desse problema, que hoje é um problema de saúde pública, pela alta prevalência que tem, e é um problema multifatorial, então bastante difícil de resolver. Mas é um desafio e nós temos que caminhar para isso. Recentemente, saíram os dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, nesse último mês, da PENSE 2015. Nós temos essa pesquisa desde 2009, mas o ano passado ela teve uma característica diferente, porque incluiu escolares de 13 a 17 anos, escolares frequentando o nono ano do ensino fundamental, e não só as capitais, mas o estado. Foi feita uma amostragem, então a gente tem uma ideia, pelo menos em relação aos hábitos de crianças e adolescentes do estado como um todo. Aí eu trouxe alguns dados, porque eles saíram recentemente, eu achei interessante, sobre o consumo de alimentos como marcadores de alimentação saudável e não saudável. Então a pergunta que era feita era o consumo na semana anterior, para que não houvesse viés de memória. Se perguntou então sobre a frequência de consumo em 5 dias ou mais da semana de feijão, de legumes ou verduras, frutas frescas, salgados, fritos, guloseimas, refrigerantes e alimentos ultraprocessados e salgados. Esses dados eles já estão no site do IBGE, disponível para quem quiser olhar. E a gente tem aqui, não sei se está dando para o pessoal ver, em homens, né, em meninas e meninos, o consumo de alimentos nesse primeiro item é o consumo de fast food, né? Então a gente vê que os homens, os meninos, consomem mais fast food. Deixa eu ver. Consumo... esse segundo item é em relação à televisão, né? O tempo que passa na frente da televisão. Então, os meninos também é um pouquinho superior. Depois que fazem a primeira refeição da manhã, que é uma queixa que a gente tem frequente, principalmente nos adolescentes, é de não fazerem a primeira refeição da manhã. Então, aí os meninos fazem um pouco mais a primeira refeição do que as meninas. E a seguinte pergunta sobre o de jejum em 5 ou mais dias da semana. Também os meninos fazem mais do que as meninas a primeira refeição. E depois é o almoço com os pais ou responsáveis durante 5 ou mais dias da semana. Também os meninos fazem essas refeições com os pais mais frequentemente. Então, essas perguntas, elas são realizadas porque são consideradas, né, por meio de estudos, marcadores importantes da alimentação saudável. Aqui nós temos também o consumo de alimentos e atividade física. Nas 3 primeiras barras, a gente tem o consumo de alguns marcadores de alimentação saudável. Então, feijão, frutas frescas e o verdinho feijão, frutas frescas e legumes. Tá? Então, tem o percentual de consumo. Essa pergunta foi feita aos alunos do nono ano do ensino fundamental. E a gente vê um percentual até razoável no consumo de feijão. Mas depois tem os marcadores de alimentação não saudável, né? Então, nós temos ali salgados fritos, as guloseimas, os refrigerantes e, por último, os alimentos ultraprocessados, tipo salgados, lasanhas, salgadinhos, enfim, que entram nesses alimentos ultraprocessados. Então, a gente vê o percentual ali é maior de guloseimas, mas a gente tem ainda uma referência bastante alta desse consumo de alimentos não saudáveis. E o gráfico seguinte, a figura seguinte, é sobre o tempo de atividade física na semana. Então, a gente considera que 150 minutos seria o ideal para a gente manter, para ser considerado ativo. São 150 minutos de atividade física na semana, né?
então cerca de 20 minutos por dia. Mas para você poder perder peso, tem que ser cerca de 300 minutos na semana. Então a pergunta foi em cima de quais crianças e adolescentes faziam cerca de 300 minutos de atividade física na semana. E aqui nós temos o estado que mais apontou esse item de 300 minutos de atividade física foi o Distrito Federal, e Santa Catarina está aqui em 7º lugar. Tá? Então, sim, alguns dados em relação... Essa pesquisa também ela trouxe um diferencial que foi, entre as capitais, houve uma comparação dos dados de 2009 a 2015. E aí fica interessante, embora a população tenha sido diferente, né? Mas nas capitais foi mais ou menos uniforme a amostragem, então eles conseguiram fazer a comparação desses anos todos de pesquisa de saúde escolar. Então, entre as capitais, o crescimento na proporção de hábitos de compartilhar a refeição com os pais, que é um marcador de alimentação saudável, esse crescimento, essa proporção de crescimento foi 10,5%. O crescimento em relação ao consumo do de jejum, que é o café da manhã, 4,5%. A redução do percentual de alunos que relataram comer enquanto assistiam televisão. Então era de 64%, baixou um pouquinho para 60%. Em 2015, 16,7% desses escolares fizeram refeições em restaurante fast food, que foi um percentual superior ao total nacional, que foi de 13%. Eu trouxe também alguns dados epidemiológicos do SISVAN, do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional. Esses dados aqui, na verdade, é para ilustrar, mas eles trazem o percentual de sobrepeso em crianças menores de 5 anos, de 2007 a 2015. Aqui não está relatado a obesidade. E também nas crianças de 5 a 10 anos de idade, e a comparação, então, o vermelhinho em relação ao Brasil, né? E o azul é os dados de Santa Catarina. O problema é que o SISVAN tem um registro ainda muito pequeno, é o registro que as unidades de saúde fazem, né, das suas avaliações nutricionais, mas a gente tem cerca de 30% da população de crianças e adolescentes que que as unidades informam os dados nutricionais. E aí nós vemos que em parte dos anos aí nós temos um sobrepeso maior do que a população brasileira. Também a mesma coisa acontece com as crianças de 5 a 10 anos de idade. Esses dados que eu trago aqui foi de uma pesquisa que eu realizei em Florianópolis. Na verdade, foi minha pesquisa de doutorado, que a gente avaliou por uma amostra bem delineada, uma amostragem bem feita por conglomerados de escolas. E eu verifiquei, então, aí, crianças escolares de 5 a 10 anos de idade, nós verificamos um dado bem alarmante, que é de 42%, a gente somando o sobrepeso, a obesidade e a obesidade grave, nós vamos ver que tem 42% de crianças que estão acima do peso. E aqui também é interessante ressaltar, é um dado que é da capital, mas ele é bastante fidedigno porque foi feita uma pesquisa científica, é a magreza e a magreza acentuada, que equivaleria à desnutrição e à desnutrição grave. Nós já atingimos níveis que são os níveis esperados na população de uma forma geral. Então, a desnutrição e a desnutrição grave não são mais um problema de saúde pública, mas a gente vê claramente aqui que o excesso de peso é. Então, realmente nós temos que começar a pensar em estratégias, né, em melhorar, em qualificar a nossa forma de atender essas crianças, para que a gente consiga reverter um pouco desses resultados, porque certamente nós teremos aí, e temos aqui, porque nesse dado aqui nós temos 4,4% de crianças com obesidade grave, inclusive
com uma predominância em meninos, metade dessas crianças são meninos, e a obesidade grave já é uma situação com comorbidades. Então, uma situação que exige atendimento individual, atendimento médico, atendimento muitas vezes especialista, e que a criança já muitas vezes tem dislipidemia, tem hipertensão, então quadros que já com uma evolução bastante difícil de reverter. O que a gente usa hoje é o referencial da Organização Mundial de Saúde. Quem está utilizando a caderneta da criança ou do adolescente, que é o que nós temos no estado de Santa Catarina, né, as cadernetas do Ministério da Saúde, a gente utiliza esses pontos de corte para a idade. No primeiro quadro é 0 a 5 anos de idade, ali está errado. O de baixo é 5 a 10 anos de idade. E com essa classificação em score Z, né, utilizando índice de massa corporal, como nós utilizamos a referência da Organização Mundial de Saúde, que a população brasileira fez parte desse estudo, e esse estudo ele não foi de dados estatísticos, né, somente, porque as outras referências que a gente tinha eram de construção de dados estatísticos. Nós temos bastante segurança de usar o índice de massa corporal, e é o que está sendo preconizado. Então, ou pode usar Score Z, que já está nas cadernetinhas, ou então o percentil para a classificação do estado nutricional. Mas vejam ali que ela traz um ponto de corte de índice de massa corporal acima de mais 13 Score Z, que corresponde ao percentil maior que 99,9%, e que é da obesidade. No caso das crianças de 5 a 10 anos de idade, nós classificamos como obesidade grave, que seriam aqueles casos, então, já bem acentuados. Em relação também à pesquisa, os dados de atividade física. Os maiores valores, então, foram encontrados nas capitais, Curitiba, Vitória, Campo Grande e Florianópolis. Então, Florianópolis tem sempre se mantido nessa pesquisa como uma das cidades que tem bastante atividade física, né? Aqui ela ficou em quarto local. E dos estados, nós temos com maior prevalência de atividade física, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Paraná, Minas Gerais, Tocantins, Amazonas, e aqui Santa Catarina não aparece nos primeiros estados. Nós vamos falar um pouquinho de prevenção e do que tem evidência científica em relação à prevenção. O que se faz muito em unidade de saúde, com grupos, com orientações, é prevenção, né? Então, nessa abordagem, a gente não vai falar na aula de hoje de promoção, porque é um assunto que teria um outro foco, mas assim, lembrar só dessas diferenças, porque a maior parte do que a gente faz é prevenção, pouco se faz de promoção de saúde. Talvez o programa dentro de alimentação, de promover a alimentação, atividade física, enfim, que nós temos hoje público é o programa Saúde na Escola, que é o trabalho feito intersetorialmente com as escolas, que se assemelha um pouquinho mais à promoção. Mas a promoção são todas aquelas ações que são mais profundas, que são mudanças de legislação em relação aos produtos alimentícios, ao controle da mídia, ao controle de propagandas, aos rótulos dos alimentos. Então, uma série de coisas, ao controle da alimentação nas escolas, né, de ser mais saudável nos ambientes públicos. São uma série de ações que vão desde regulamentação até ao aumento, né, do acesso da população, de um modo geral, a alimentos saudáveis, né? E aí vai desde o conhecimento daquilo que é realmente um alimento saudável, que aí nós temos um problema com a escolaridade, que as famílias de mais baixa renda não têm acesso a essa informação, desde a regulamentações, né, e a consciência da população de uma forma geral, que vem por conta da informação e até o acesso, né? Se hoje a gente fala de frutas, de aumentar o consumo de frutas e vegetais, de aumentar o consumo de orgânicos, hoje nós temos uma parcela da população
que não tem acesso, porque esses alimentos ainda são muito caros para a maior parte da população. Então, como é que começa a prevenção? A prevenção começa desde que o bebê nasce, né? Desde a amamentação. Então, o bebê deve mamar no peito, pelo menos durante os primeiros 6 meses de vida. Isso a gente sabe que previne a obesidade, que já tem estudos afirmando isso. O leite materno proporciona a nutrição na medida certa, diminuindo os riscos de obesidade na infância e na adolescência. Logo a seguir vem a introdução de alimentos sólidos na dieta, que não deve ser feita antes do primeiro trimestre, até por conta do desmame, mas porque metabolicamente ainda existem dificuldades para um bebê aceitar alimentos sólidos. Então a gente recomenda acima de 6 meses de idade. E aí toda a questão de que se tem que trabalhar com a família, que a família também tem que modificar os seus hábitos, tem que ter hábitos saudáveis alimentares, porque o bebê, a criança pequena, ela vai imitar os hábitos da família, ela não vai comer frutas, verduras e legumes se ninguém da família está comendo. Então, os exemplos e as mudanças de comportamento, elas têm que vir da família de uma forma geral. Então, frutas e vegetais devem fazer parte da rotina da casa. Para matar a sede, o melhor é a água, então estimular o uso da água, né? Evitar bebidas cheias de açúcar, de adoçantes e estimular a criança a beber água ao longo do dia. Aí tem uma série de erros que começam por aquilo que as famílias, e eu acho que isso é um papel dentro da prevenção muito grande da atenção básica, de estar orientando que determinados alimentos, por exemplo, sucos artificiais, além de serem a maioria ultraprocessado, né? Tem os que não são muito processados, mas eles sempre contêm adoçantes, elementos artificiais, enfim, que não devem ser utilizados. Então, o hábito dentro da família deve ser de água, e aí a gente pode orientar para aquelas crianças que têm dificuldade a mistura da água com folhinhas de hortelã, com frutas, enfim, para dar um sabor na água, para que a criança se acostume mais com o sabor da água do que com o sabor adocicado de sucos artificiais. Se a família não tem acesso a um outro tipo de suco natural, né? Eu acho que é interessante sempre promover o uso da água. Faça da família um grupo ativo, pratique atividades físicas com as crianças. Então, isso é uma questão que se perdeu o hábito, porque as crianças hoje brincam muito pouco, vivem na frente da televisão, são muito sedentárias, mas os pais também não brincam mais com as crianças. Então, a gente buscar de volta e ensinar os pais que têm que se brincar, que tem que deixar a criança brincar de forma ativa, né? Ter alguma atividade, mesmo que seja caminhar com os pais, ir para a escola a pé, né? Usar brincadeiras de criança que não se usam mais, que são excelentes, tipo pular corda. As brincadeiras de criança que acho que a gente, infelizmente, tem que buscar de volta, porque se perdeu o hábito de realmente praticar atividade física brincando, né? Isso nas escolas também tem que ser feito um trabalho, porque se perdeu isso, né? Convide a criança para realizar atividades que fujam da atração da TV, de computadores e videogames. Incentive seu filho a fazer esporte e a realizar brincadeiras que requeram movimentação, né? Então, assim, a gente não vai querer que a criança ande e caminhe se isso também não é um hábito da família. Então, os hábitos da família em relação à atividade física tem que melhorar. Não permita que ela pule refeições ao longo do dia. Nós vamos conversar sobre isso. Então, o importante é que se façam todas as refeições. A gente fala em 3 a 5 refeições, né? É claro que isso não pode ter abuso de calorias e nem de ser de volume grande essas refeições, mas que moderadamente, com todos os cuidados dos componentes de uma alimentação saudável, é ideal que essa criança faça, né, ou que toda a família faça, ou que todos nós façamos um número maior de refeições ao longo do dia. Algumas coisas com evidência. Então, esforços preventivos devem começar no nascimento e incluem o aconselhamento para amamentar até 6 meses de idade. Evitar sucos adoçados, mesmo que sejam naturais,
que não sejam adoçados, porque a gente já tem o açúcar natural da fruta, que é a frutose, então isso já é um aporte calórico grande. Suco, mesmo artificial, também aumenta peso, engorda, né? Promover o consumo de frutas e legumes e fazer exercício físico adequado, então tem evidência da prevenção da obesidade. Programas de prevenção que envolvem mudanças na dieta com exercício físico associado a pequenas reduções no índice de massa corporal, já tem uma evidência bem importante, que é o nível 2 de evidência, nível médio, de controle, então, de prevenção da obesidade. Diminuição do tempo assistido de TV. Então, esse trabalho foi removido a TV do quarto, aumento do sono também, que é um fator importante, né, para não ganhar peso. Refeições com a família foram associadas à obesidade reduzida em pré-escolares. Esse estudo mostrou uma fraca evidência, tá? Depois a gente vai vendo quais os estudos que têm maior evidência. Intervenções de mudança de comportamento em famílias podem reduzir o índice de massa corporal em crianças. Isso tem um nível médio de evidência, um nível bom de evidência. Intervenção que inclua visitas domiciliares, telefonemas para os pais, materiais educativos e mensagens de texto enviada para os pais. Então, esse bloco de trabalhos analisados, eles incluíram a mudança de comportamento na família para reduzir o índice de massa corporal, as visitas domiciliares, os telefonemas e mensagens para os pais e materiais educativos. Esse conjunto de intervenções é que teve uma boa evidência. Vocês vão ver que os estudos, eles falam muito no conjunto de intervenções, que as intervenções que se faz, que são pontuais, intervenções educativas no consultório, com algumas informações, ou na unidade, com tipo palestras, ou mesmo na escola, com informação tipo palestras, elas têm baixa evidência de resultados na prevenção da obesidade. O aumento da disponibilidade de dieta saudável e atividade física também teve evidência importante. No ambiente escolar, então, intervenções realizadas no meio escolar, considerando que a obesidade é um fator multicausal, né, que não é, vai desde genético, a questão ambiental, comportamental, né, a qualidade do alimento, pode resultar em pequena redução de IMC, do Z-score de IMC e excesso de peso e obesidade entre adolescentes menores acompanhados em 2 anos, né? Então, esse estudo mostrou que havia uma falta de evidências, né? Não houve boa evidência nesse estudo. Agora, intervenções educativas escolares ou de base familiar para prevenir a obesidade em crianças pode não ser eficaz, é o que eu falei. Na verdade, esse estudo é um estudo de boa evidência, que é intervenção somente educativa, né? Que é só de informação, de palestras. Ela não tem bom resultado e esse estudo mostra que esse resultado, que não é bom, ele tem uma boa evidência. Intervenção em meio escolar, agora considerando a multifatoriedade da obesidade. Mas que inclui o desenvolvimento profissional de professores para trabalhar esse tema, não na forma de educação, mas para trabalhar esse tema na rotina escolar das crianças. Sessões de esporte escolar aprimoradas, que não é aquela que o professor dá uma bola para a criança brincar, mas que ele tem uma finalidade, né, tem um objetivo em relação a atividades aeróbicas, a questão voltada para o peso. Então, também, junto com esse conjunto de medidas, melhora o controle de peso. Seminários interativos, oficinas de nutrição, sessões de atividade física extra, além daquelas curriculares, manuais e monitorização do peso das crianças, boletins informando os pais acerca da questão alimentar e mensagens de texto de apoio social pelas mídias sociais, através de mensagens. Então, esse conjunto de medidas, considerando a multifatoriedade
da questão da obesidade é que teve boa evidência e bom resultado. Programa de prevenção de obesidade, que incluiu estabelecimento de metas, automonitoramento, treinamento de saúde, envolvendo redes sociais em formato interativo com feedback individualizado fornecido em sala de aula ou trabalhos de casa também tiveram uma boa eficácia. Programa em escola, eliminação de todos os doces e bebidas açucaradas na escola, promoção de atividade física com aumento de 30 minutos por dia e restrição do comportamento sedentário depois da escola, também teve um bom resultado. Então, eu vou colocar aqui algumas perguntas para a gente ir pensando com as respostas. Se a prevalência de obesidade varia de acordo com o nível socioeconômico? Varia realmente. A gente tem visto em estudos cada vez mais frequente que o baixo nível socioeconômico, infelizmente, está sendo o maior, está tendo o maior risco de desenvolver obesidade. E que nós estamos vivendo uma transição nutricional, né? Isso eu já mostrei nos dados ali, a evolução toda da população infantil, isso na população adulta, não só do Brasil, do estado, do mundo, como um todo a gente tem visto essa questão da transição nutricional. Nós evoluímos da desnutrição muito rapidamente para o sobrepeso e obesidade. Isso tem a ver com a oferta de alimentos industrializados e alimentos industrializados, ultraprocessados, de baixo preço, que fazem com que as pessoas de baixo nível socioeconômico tenham mais acesso aos produtos ruins mesmo. Alto teor energético desses alimentos, né? Mais acessíveis, como eu falei. A questão do sedentarismo também, o maior tempo assistindo televisão. Muitas vezes as crianças de famílias de baixa renda são as que ficam em casa sozinhas e que passam a maior parte do tempo, muitas vezes dentro de casa assistindo televisão. E aí videogame, computador, né? E que exige mudanças comportamentais das famílias de um modo geral, mas nessas famílias em relação à renda, mais ainda, né? Qual a etiologia da obesidade? Como eu falei, ela é multifatorial, vem de um desequilíbrio do metabolismo energético, mais oferta do que gasto. É uma doença crônica, complexa, multifatorial, associada a fatores genéticos, ambientais e comportamentais. A genética, o desenvolvimento da genética vem mostrando vários genes associados, né? Mais de 400 tipos de genes associados à obesidade. A gente acredita que a evolução das descobertas que vem tendo da genética, a gente possa ter aí novidades futuramente em relação ao controle da obesidade. Maior consumo de alimentos industrializados, de alta densidade energética e o estímulo de vida sedentária que nós todos, de um modo geral, temos, né? Crianças e adolescentes podem apresentar repercussões relacionadas à obesidade? É claro que sim, né? Vão desde a diminuição da autoestima, levando a prejuízos psicossociais. Quem atende essas crianças que elas vêm relatando que na escola ninguém quer brincar com ela, que elas não conseguem acompanhar na atividade física, os meninos que acabam indo para o gol porque não acompanham os outros meninos, né? Então, elas já vêm relatando esse estigma, né? E até é interessante que por acompanhamento que as escolas têm hoje em dia do peso, enfim, eles às vezes vêm relatando, eu estou sobrepeso, eu estou obesidade, qual que é o meu índice de massa corporal. Inclusive, eles já estão até familiarizados com essa linguagem, mas que a gente sente muito, né, que eles estão sentindo esse preconceito dentro da escola. Mas pode ter hiperinsulinemia relacionada à proporção de gordura, desenvolver diabetes mellitus tipo 2, que a gente antigamente não vinha, mas hoje já tem, né? A prevalência vem aumentando. O aumento, então, de dislipidemias, aumento de triglicérides, do VLDL colesterol e diminuição do HDL por falta de exercício físico. Hipertensão arterial, nesse estudo que eu fiz, a gente viu que 17% das crianças escolares de Florianópolis estavam já com níveis elevados de pressão arterial. É claro que a gente não pôde
confirmar durante o estudo que era hipertensão realmente, né? Mas verificou que havia alteração da pressão arterial. E aí, com todos os eventos que podem vir em decorrência da hipertensão arterial, tanto cardiovasculares quanto cerebrovasculares. A esteatose hepática, né? E complicações ortopédicas, aí, desde trauma em articulações, com joelho, deslizamento de cabeça de fêmur. Eu já tive pacientezinhos com necrose de cabeça de fêmur por conta de excesso de peso, de obesidade. Então, eles também já têm síndrome metabólica, né? E o que é essa síndrome metabólica? Então, nós devemos ter tem vários critérios de síndrome metabólica, mas cerca de 3 desses itens que compõem a síndrome metabólica, que é a associação de obesidade com hipertensão arterial, com perfil lipídico alterado, com metabolismo de glicose alterado. Aí em crianças, antes de elas terem glicemia alterada, elas têm insulinemia alterada. Então é interessante, quando for avaliar, verificar a dosagem de insulina e o diabetes mellitus tipo 2. A síndrome metabólica está relacionada apenas ao grau de obesidade. Ela está relacionada à adiposidade, principalmente central. Isso é igual ao adulto, né? Inclusive, uma das medidas importantes da gente obter na avaliação é da cintura abdominal. A criança é interessante porque ela se interessa por esse dado e é dela que ela consegue bom sucesso na redução. Então, no acompanhamento, a medição da cintura abdominal, além de ser um parâmetro interessante para a gente avaliar síndrome metabólica, também como a gente tem um retorno bastante rápido, é interessante de estar mostrando isso para a criança. Então, ela está relacionada a essa adiposidade central, onde a gente tem na cintura abdominal, nós temos mais receptores beta-adrenérgicos que facilitam o depósito de gordura no abdômen, e aí vai aumentar a liberação de ácidos graxos na circulação, quando se tem obesidade, com uma alteração da degradação de insulina no fígado e aumento de ácidos graxos livres, que desencadeiam então uma gliconeogênese, que acaba levando à hiperglicemia. Por que é importante contar com uma equipe multiprofissional e qual a atuação de cada profissional? Eu diria que é fundamental, né, na questão de controle de peso, ou inclusive da gente evitar, né, ou de promover a alimentação saudável. Então, por ser de vários fatores etiológicos, o que eu oriento é que essa equipe de saúde sente junto, veja essas crianças, né, qual o grau de obesidade, se estão sobrepeso, obesas, obesidade grave, e faça um plano terapêutico para essas crianças, né, e que não seja atendimentos individuais, muitas vezes são necessários, como na obesidade grave e na obesidade já são necessários atendimentos individuais, mas o sobrepeso, até para não estigmatizar essas crianças, é muito interessante que elas sejam atendidas em grupo, né? E aí os resultados, principalmente quando são adolescentes ou no início da adolescência, são muito interessantes os resultados na abordagem de grupo, porque você não estigmatiza, aí você não precisa ter um grupo só de crianças que estão com excesso de peso, mas pode ter um grupo de adolescentes e tratar desse tema, e as trocas deles são bastante interessantes. E nessa idade também é interessante porque ele já quer perder peso, porque a criança um pouco maior, ela já começa a sentir o estigma, o preconceito dos colegas, então ela já começa a ter essa vontade, né? Então a equipe aí de NASF atuando com psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, é muito interessante e tem um impacto legal. E incluir as famílias, principalmente nas crianças pequenas. Nada que a gente vá fazer para a criança pequena, por volta até de 9 anos, 10 anos, até que ela
se desperte para a vontade de querer perder peso, nós temos que incluir a família. Não adianta, vocês devem estar cansados de ver aquela mãe que vem com a criança do lado e ela fica dizendo para a criança, te disse para não comer, te disse para não fazer. Mas é o hábito da família que tem que mudar, né? E esse hábito vai desde a compra dos alimentos que você faz. Como é que é a compra, né? Como é que é os alimentos que se traz para casa, né? Não adianta comprar um pé de alface por uma semana para toda a família. Então, isso tem que ser pactuado com as famílias. A qualidade da alimentação, e aí eu fiz uma pequena diferença, como eu já falei, principalmente em relação à obesidade grave, há necessidade de ser vista pelo profissional médico e muitas vezes, se você vai ter que entrar com medicação, dependendo da gravidade do caso, que essa criança também faça uma consulta com um especialista. Do médico aqui, a parte da avaliação do médico. Então, desde uma anamnese bem feita, e tem que perder tempo para essa anamnese, para ver não só os antecedentes familiares, mas ver como é que é essa dinâmica da família, como que você pode fazer um plano para essa criança, entendendo como que é a dinâmica da família, se ela fica sozinha, como é que se as outras pessoas da família são obesas, os hábitos alimentares, fazer um recordatório, uma anamnese alimentar minimamente do dia mais próximo à consulta, para que você consiga ver hábitos e a dinâmica do dia da criança, como que ela faz essas refeições no dia, né? Então, isso é bem interessante porque dá muitas dicas de como que você vai traçar um plano para aquela criança. O exame físico, aí desde os problemas posturais, respiratórios, avaliar a pressão arterial é fundamental. E aí nós temos vários problemas, porque avaliar a pressão arterial exige equipamento adequado, um manguito adequado. As crianças hoje estão muito grandes, manguitos pequenos dão distorções importantes, né? A gente sabe que depois tem que colocar numa tabelinha para classificar essa pressão arterial, que como no adulto a criança é mais delicada ainda, é interessante que você informe o que você vai fazer, que vai medir a pressão, que vai apertar o bracinho dela e o que vai acontecer com esse resultado, enfim, né? Que esse ambiente seja tranquilo, que ela não seja estressada, que não tenha feito atividade física anteriormente. E aí dos exames subsidiários que eu vou pedir, dependendo da gravidade do caso que eu tenho, vai desde então do perfil lipídico, glicemia de jejum, insulina, transaminases, gama-GT, até a ultrassom hepático e esteatose, e aí a avaliação da composição corpórea. Eu sempre digo, a gente costuma muito pesar, medir, tudo bem, as crianças, ver o IMC, mas é importante também que a gente possa, principalmente nos casos graves, fazer uma avaliação antropométrica um pouquinho mais aprofundada e avaliar a composição corpórea. A cintura abdominal, alguma prega, né? Então, sempre aí com a ajuda dos nutricionistas das equipes NASCE, a gente melhorar um pouquinho para conseguir ver composição corporal também. Então, só para lembrar, né, na avaliação de peso, da balança adequada para a idade da criança, mas que tem que estar calibrada, com o mínimo de roupas. Parece incrível a gente ter que falar isso, mas eu cansei de ver, às vezes, criança ser medida com boné, com casaco, com mochila nas costas. Não adianta nada fazer isso, né? O estadiômetro que a gente não tem nas unidades não é esse que a gente está mostrando aqui. Raramente tem esse aqui, né? Que é o de parede, mas é o ideal, porque você consegue fazer uma boa avaliação. Mas, enfim, sempre com os cuidados em relação à técnica da melhor forma possível do que se tem. Aqui eu coloquei a composição corporal, né? Que é a mais fácil de se fazer, é a cintura abdominal, que é na cicatriz, mas tem essa outra medida que é feita no ponto médio entre a borda inferior da última costela e da crista ilíaca. Mas a cintura já está interessante fazer, daí tem que depois colocar esses dados em tabelinhas que todos esses parâmetros de medida, eles estão no site do Ministério da Saúde. Se vocês entrarem na página da atenção básica, tem desde todos os gráficos, como esses pontos de corte de todas essas medidas. O perímetro braquial, a prega cutânea, que é um pouco mais rara de se fazer, mas que o nutricionista está habilitado, né? Pode estar ensinando a equipe.
E a pressão arterial, aqui a gente já falou um pouquinho, né? Do manguito ter que ter adequado, das condições, criança em repouso, que não fez atividade física antes, explicar para ela não ficar estressada. E aí depois a gente usa hoje esse referencial, que é do National Heart Blood Pressure Education Program, que foi uma modificação do Task Force, e ele então traz essas tabelinhas que são os parâmetros. Então você toma como parâmetro o percentil de estatura que está a criança e procura aqui o percentil depois de pressão arterial que ela está para classificar a pressão arterial. No site do Ministério também tem essas tabelinhas. Aí do acompanhamento nutricional. Então eu falei que o ideal é que seja feito em equipe, justamente para aquelas crianças que não estão muito graves, para não correrem o risco de serem estigmatizadas, então vai lá o grupo dos gordinhos, né? Mas em algumas crianças, as obesas e obesa grave com certeza tem que ter acompanhamento individual. Então vai desde a reeducação alimentar, que tem que ser gradativa, aí você tem que combinar com a criança aquilo que ela consegue fazer, porque não adianta você fazer um plano super difícil que ela não vai conseguir atingir ou que a família não vai cooperar. Então, se pede uma análise do registro alimentar de 4 dias, que ela, de acordo com a idade, né, que ela traga essa análise para a gente, junto com ela, combinar o que a gente vai poder estar tirando daquela alimentação, das guloseimas, dos refrigerantes, enfim, e do que a gente pode estar contribuindo e junto com ela programando, tá? Então, um comportamento relacionado à alimentação, reduzir cuidadosamente, principalmente nos pequenos, abaixo de 5 anos, os alimentos para não prejudicar o crescimento e o desenvolvimento e não reduzir a massa muscular, né? Aí, alguns cuidados a gente tem que ter, por exemplo, abaixo de 2 anos de idade, a gente sabe que a criança precisa de vitaminas que são lipossolúveis, então não adianta você retirar toda a gordura e começar a usar alimentos sem gordura, leite desnatado, enfim, porque tu pode correr o risco de hipovitaminoses. Então, tudo isso tem que ser bem balanceado. Então, reduzir a ingestão inadequada de micronutrientes. Quando nós fizermos esse registro alimentar, vocês já vão ver que boa parte dos alimentos na criança que tem excesso de peso podem ser retirados. Geralmente, eles são alimentos inadequados, de hábitos inadequados. E combinar isso com a criança e com a família para que a gente consiga algum sucesso. Eu coloquei até essa fotinha aqui para lembrar que os trabalhos nas escolas, principalmente em creches, aqui em Florianópolis, a gente fez um trabalho bem interessante, que nós temos os problemas das festinhas, principalmente na educação infantil, que tem festinha demais, tem aniversário demais, então não adiantava, os professores relatavam estar trazendo que elas comessem guloseima apenas nos dias de festa, porque praticamente tinha alguém de aniversário todo dia, e aí acabava as merendeiras, né, as que preparam os alimentos, acabavam ficando com pena e comprando leite condensado, enfim, né. E para mostrar que é possível fazer festinhas na escola com alimentos saudáveis, incluindo frutas, incluindo né, itens lúdicos e que a criança ajuda a preparar e que é bem interessante e que também vai de você construir esse hábito, porque tudo aquilo que a gente come, a gente aprendeu de alguma forma com a nossa família a consumir, né? Aqui o acompanhamento psicológico, nós já falamos um pouquinho, ele fortalece e mobiliza a família e o tratamento, porém é lento e com insucessos, e individual deve ser mais, então, para aqueles casos graves. Mas sempre lembrar que sempre que possível, mesmo na criança maior, essa conversa deve ser feita com a família, né? E aí, essa gravura do supermercado eu coloquei também para lembrar
que tudo isso tem que começar com esse processo de compra, né? Do que eu levo para casa, quais são os itens, né? Como é que eu sei que eu estou me alimentando bem? O que eu compro? O que é meus itens básicos que eu consumo comprar toda semana nos mercados, né? Ele é mais fruta, verduras e legumes, ele tem mais guloseimas, ele tem mais refrigerantes e, enfim, alimentos ultraprocessados ou muito processados. Então, essa avaliação tem que começar aí, né? Quanto que de azeite eu compro, quanto de óleo eu compro, quanto de açúcar, né, eu tenho gastado, né, de farinhas, né, de pão, de alimentos doces. Então, esse exercício, fazer com a família e fazer na forma de trabalhos de grupo é bem interessante. Como reduzir os casos de obesidade associada à dislipidemia e hipertensão arterial? O aumento do LDL colesterol, eu tenho que reduzir consumo de gorduras saturadas e de colesterol, né? Muitas vezes, né? O bom da criança é que a gente consegue reverter muito, né? Com educação e com mudança de paradigma e de comportamento familiar. Os sucessos são bem interessantes, né? A criança, quando ela entende, ela colabora e começa a cobrar da família. Mas tem casos que a gente só orientação alimentar, só mudança, a atividade física, que inclusive tem um impacto bastante grande no controle do colesterol, ela não é necessária e muitas vezes eu tenho que entrar com medicação. Então, aí tem estatinas que podem ser utilizadas na criança acima de 5 anos de idade. As dosagens variam da apresentação, mas aí já é o momento que eu acho que ou se pede uma opinião para um especialista, né, um endocrinologista, ou se você tiver um pediatra na sua equipe, um médico de família, mais os outros profissionais que estão vendo a criança, é interessante discutir o caso, né, e fazer essa programação de forma conjunta. E mesmo que ele tenha aqui o especialista, ele deve ser considerado ainda o seu paciente ou daquela equipe, porque você vai conhecer melhor a família e poder fazer intervenções daquela forma que eu falei, que são intervenções mais amplas, que não só consulta individual, enfim, ou orientações educativas. Aumento de triglicérides e diminuição do HDL colesterol, diminui com controle de peso, mudança de estilo de vida e diminuição da ingesta de carboidratos. Não há indicação terapêutica, farmacológica, mesmo em altos níveis de triglicérides, né? A gente falou do LDL colesterol, mas já para crianças com aumentos mesmo elevados de triglicérides, né, por conta do risco de pancreatite que tem com as medicações que a gente pode utilizar, não está indicado utilizar. Só uma discussãozinha em relação a alimentos diet e light, que a gente tem muito preconceito e tem desconhecimento, né? Então, os diets são alimentos formulados para indivíduos com exigências metabólicas ou fisiológicas específicas. E são aqueles que têm uma restrição de sódio, de açúcar, de gordura, até meia grama do nutriente ou isenção completa. Só que eles contêm, e aí eu coloquei aqui cuidado com os produtos diet, porque eles têm que ter substitutivos. Por exemplo, o chocolate, ele acaba tendo mais gordura e sendo mais calórico, tá? Então, e também, não é que não possa ser utilizado, mas a gente tem determinados limites do uso desses alimentos que variam conforme a idade e o tipo de alimento e que a gente tem que tomar então um cuidado para não ultrapassar o mínimo o máximo a partir do qual ele começa a ser deletério à saúde. E cuidar que alguns edulcerantes, alguns adoçantes, eles são derivados inclusive de petróleo que fazem mal para todos nós, né? E que a gente não deve estar utilizando. Os lights, eles têm uma redução mínima de 25% em determinado nutriente, como açúcar, gordura saturada, colesterol e sódio. Então, é diferente. Eles são utilizados
utilizar somente os que não contêm edulcorantes, que são mais seguros. Aí nós temos a base de estévia, no caso dos adoçantes, né? E a sucralose também. Então, assim, a maioria não é seguro, né? E aí, poder usar pode, mas de forma muito controlada. E o ideal é que a gente reduza a questão do poder do sabor do doce, porque o que acontece é o costume da gente se alimentar desde criança, né? Com o sabor do doce, e aí faz falta e as pessoas não conseguem abandonar isso. O aumento do número de refeições propicia maior ganho de peso. A proposta é diminuir o valor de calorias. Então, eu já tinha falado 5 a 6 refeições por dia, mas você vai diminuir a quantidade e o valor calórico. Isso ajuda muito a diminuir a compulsão alimentar. E a manter o seu metabolismo ativo também. Comer assistindo televisão engorda, principalmente porque a gente está sedentário, porque televisão, alimentos, geralmente ninguém vai comer uma couve-flor assistindo televisão. Geralmente é alimento obesogênico, né? As crianças, muita bolacha, salgadinho, né? Além da ingestão aumentada, sedentarismo e alimento ultraprocessado com alto valor calórico. Pular de jejum emagrece, a gente já falou um pouquinho sobre isso também. Não emagrece, não adianta pular a refeição, que isso não emagrece. Tá? No caso da criança, ainda leva a dificuldade escolar, quando ela não toma o café da manhã, não faz a primeira refeição. E as vantagens da atividade física no tratamento do paciente obeso. A atividade física, ela aumenta o gasto energético, né? Modifica o estilo de vida. Há uma perda da massa gorda com preservação ou aumento da massa magra. Na criança isso é muito importante em relação à massa óssea e à massa magra, né? Promove modificações do perfil lipídico com diminuição da resistência insulínica e da pressão arterial. Melhora a ansiedade, a depressão e a baixa autoestima. Você, quando combina atividade física com criança, deve respeitar as limitações e preferências dela, né? O que ela gosta de fazer no dia a dia, o que é possível, né? Ela fazer. Priorizar atividades aeróbicas progressivas e de baixo impacto, para você não ter prejuízo das articulações, né? Lembrar que algumas atividades de impacto não são adequadas para crianças muito pequenas, né? Reduzir atividades sedentárias, combinar com a criança que ela pode ficar 2 horas parada no dia, né? Isso é pouco, né? Mas lembrar que antigamente era difícil a gente ficar 2 horas parado, né? Hoje em dia as crianças às vezes ficam 10 horas paradas. O atendimento em grupo traz benefícios para o paciente obeso? Sim. Benefícios principalmente em relação ao atendimento com adolescentes. Discutir dificuldades e problemas comuns, fortalecimento mútuo, incentivo ao controle de peso e prática de atividade física, melhorando a autoestima e a adesão ao tratamento. Então, para o adolescente é muito bom. E a participação da família é importante, nós já comentamos bastante que é fundamental. Como proceder quando o paciente não está seguindo as orientações dadas? Motivação, né? Ver se ele já se sente incomodado com excesso de peso, que quando ele se sente incomodado, ele adere melhor. A cooperação da família, o vínculo do paciente com a equipe. Não há um tempo, orientar que não há um tempo determinado que ele tem que perder, né, o peso, né? Compreensão do profissional da saúde em relação a isso. Existem estudos que falam que a gente não deve dar mais do que 5 orientações por consulta. As etapas, elas não têm um tempo determinado, você pode também pular etapas conforme a adequação do caso, né? A criança pode decidir junto à escolha da conduta e que a evolução é lenta, principalmente no paciente grave, e a gente tem que mesclar as etapas porque ele vai ter mais dificuldade. Quase finalizando, então, qual a melhor idade para iniciar o controle da obesidade? Quanto antes a gente conseguir, relevando muito a questão da idade e da família, e da colaboração da família, né? Fazer monitoramento ponderoestatural,
quando o aumento do peso é exagerado em relação à altura. Então, a gente tem que perder orientação que a gente tinha antiga de olhar só o peso, mas ver índice de massa corporal e ver se o peso é adequado à altura, se a criança não está desviando muito do peso em relação à altura. Existem medicamentos indicados para o tratamento da obesidade em crianças e adolescentes, muito poucos estudos com eficácia e segurança, né? E quando você precisar chegar a esse ponto, é bom ouvir um especialista. E aqui, os 10 passos para alimentação saudável, é o último slide. Eu trago aqui no finalzinho o guia alimentar, que já está disponível na página do Ministério e que traz muita orientação, ele está excelente, né? Então, inclusive de orientações, de prevenção e de promoção da alimentação saudável, mas esses 10 passos, eu acho que eles estão excelentes, né? O primeiro é faça pelo menos 3 refeições ao dia e 2 lanches saudáveis, não pule as refeições, inclua diariamente 6 porções do grupo de cereais, né? Inclusive, existe evidência que você acrescentar cereal no café da manhã previne obesidade, né? Então, é claro que aí tem a ver com você adicionar açúcar desse cereal, que hoje é difícil você achar cereal sem açúcar, né? Tubérculos, como as batatas e raízes, como a mandioca nas refeições. Dê preferência aos grãos integrais e os alimentos na sua forma natural. E aí eu acho que isso é super importante. É uma dica uma dica de ouro que o livro traz e que a gente tem falado. Evite alimentos ultraprocessados. Se a gente quer tirar alguma coisa das crianças, evite alimentos ultraprocessados ou muito processados. Comece a diminuir e aumentar alimentos naturais. Tudo aquilo que é natural é mais saudável e faz menos mal à saúde, né? O consumo de alimentos ultraprocessados é muito grande ainda. E as famílias não sabem o que é um alimento pouco processado, muito processado, ultraprocessado. Coma diariamente pelo menos 3 porções de legumes e verduras como parte das refeições e 3 porções ou mais de frutas nas sobremesas e lanches. Coma feijão com arroz todos os dias ou pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação completa de proteínas e bom para a saúde. Quando as mães dizem que a criança que queixam da alimentação, que ela só come feijão, arroz e uma carne, eu acho bom, né? Claro que fica faltando aí a questão dos legumes e verduras, mas que já é muito bom, né? Consuma diariamente 3 porções de leite e derivados e 1 porção de carne, aves, peixes ou ovos. Retire a gordura aparente das carnes e a pele das aves antes da preparação, torna esses alimentos mais saudáveis. Consuma no máximo 1 porção por dia de óleos, vegetais, azeite, manteiga ou margarina. Evite refrigerantes e sucos industrializados, bolos, biscoitos doces e recheados, sobremesas e outras guloseimas como regra de alimentação. Aí, no geral, estão os alimentos ultraprocessados ou muito processados. Diminua a quantidade de sal na comida, retire o saleiro da mesa, beba pelo menos 2 litros de água, 6 a 8 copos por dia. Dê preferência ao consumo de água nos intervalos das refeições, torne sua vida mais saudável. Pratique pelo menos 30 minutos de atividade física todos os dias e evite as bebidas alcoólicas e o fumo. Esses 30 minutos pode ser aquela caminhada que você consegue fazer indo trabalhar a pé ou fazendo compras, enfim, ou levando a criança na escola, né? Então, era isso, né? Essas orientações, elas estão todas no Guia Alimentar, né? Que, como eu disse, está disponível para baixar lá no site do Ministério, na Atenção Básica. E ele traz orientações, assim, muito interessantes, que eu acho que ajudam muito a equipe nesse problema que é tão difícil da gente reverter. E que é óbvio que não depende só de nós, como eu disse, vai além disso, que é a questão toda da promoção da saúde, do controle dos alimentos industrializados, a orientação que venha nas embalagens, na fiscalização daqueles pelo menos 17 alimentos que foi recomendado, por exemplo, de diminuir o sal, né? E das políticas públicas de uma forma geral.